E agora, a gente vai falar assim, ó. Alguém aqui é de matriz africana, da Umbanda, do Candomblé, conhece? Legal. Bom, pessoal, dentro da religião, né? Eu sou da casa do Afinho Chumaré, que tem como representante a Estado. É uma casa de Uberaba já há mais de 25 anos de trajetória. Tá? E tem essa pode ela é de matriz, tá? Então, existem várias versões. E é legal vocês já terem algumas pessoas que conhecem. Então, um dado importante é que 1,8 milhões de pessoas no Brasil se denominam como praticantes ali, adeptos a religiões de matriz africana, que seriam mandarim. Isso representa apenas 1% da população do Brasil. Então é muito pouco a representatividade, né, dentro da nossa religião, dentro da nossa população. E é muito importante esse diálogo para que a gente possa desmistificar, né, a religião em si. Então a religião não tem nada de bruxaria, não tem nada de maldade, tá? Ela não tem nenhum tipo de idolatria, tá? E isso é muito importante entender. Porque a religião na nossa cultura, né? Porque ela cultua o que seria isso? Os elementos como fogo, terra, água, né, os animais, as plantas. Então, tudo isso é o que a gente dá na é uma religião muito organizada, que possui uma hierarquia muito fundamentada e os fundamentos são passados através da oralidade. Então, envolve toda a comunidade para que aquela tradição se perpetue. Então, acho muito legal isso. Né? Alguém aqui, quem falou que é da religião? Levanta a mão, ok? Quem não é da religião, mas já foi curioso? Tá certo. E quem tem curiosidade, mas tem medo? Eu confesso que eu já fui uma dessas pessoas, tá? Eu cresci na religião, no catolicismo, a minha família inteira era do catolicismo, então eu tinha muito medo, né, do que era o candomblé. A gente escutava histórias e tudo mais. Então eu fui uma dessas pessoas que foi da religião com muito medo. E quando eu entrei, eu confesso que o coração batia na garganta e minha vontade era de sair correndo, porque eu não sabia o que ia acontecer lá dentro. Então o desconhecido assusta, né? Então, e assusta no ponto da gente ter tanto medo que a gente acaba propagando aquele medo aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos redores, né? Hoje, eu sou do candomblé, entrei no candomblé e acabei arrastando a minha família inteira comigo. A minha mãe, a minha irmã, meu sobrinho, todo mundo foi comigo. Porque perceberam em mim que estava naquela fase ali do pós-adolescente, mas eu ainda falo que é adolescente, porque 20 anos hoje a gente ainda é adolescente, não tem maturidade, viu, gente? Mas eu estava naquela fase ali da rebeldia, entrei para a religião e a minha família percebeu uma mudança em mim muito drástica. Por quê? Porque a religião, ela não ensina só o convívio com a comunidade, ela ensina valores. Ela ensina você, a questão da hierarquia é tão presente que ela traz junto com a hierarquia
valores que a gente acaba praticando no dia a dia. E hoje em dia, a comunidade está um pouco distorcida em muitas situações. Então, uma religião que possui uma hierarquia tão fundamentada, tão forte, acaba refletindo na vida. Eu era uma pessoa que não respeitava minha própria mãe, minha mãe de sangue. Né? Então, eu achava que eu estava falando com uma pessoa de igual para igual. Quando você entra no candomblé, você entende que através da hierarquia, você vai ter a sua Yalorixá, no qual você deve um respeito máximo, e isso você pode ser o mais velho que for dentro da religião, que você nunca vai superar aquela hierarquia, né, dentro daquilo ali, você nunca vai ser igual a ela, né, e você vai ter os seus mais velhos, e quando eu digo os mais velhos, é os mais velhos dentro da religião, porque a idade não importa. Eu tenho mais velho dentro da religião, um irmão mais velho que eu, porque conta a idade do santo, eu tenho 34 hoje, que vai ter 20 anos, que vai ter 10 anos de idade. Mas dentro da religião ele viveu mais tempo do que eu, e eu tenho que respeitar e abaixar para ele. Quando eu digo abaixar, é no sentido de que às vezes o que ele vai dizer, a palavra dele traz sabedoria. E a sabedoria não é de um livro, é de experiência, é de vivência, porque o candomblé é isso. O candomblé é vivência, é a experiência. Então isso é muito interessante. E se eu praticava isso dentro da religião, por que eu não ia praticar isso dentro da minha casa? Não faz muito sentido. Né? Se eu tenho moral para falar que eu sou do candomblé, que eu vivencio os valores do candomblé, eu tenho que ter essa moralidade para vivenciar isso no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha casa, com a minha família. Então a mudança dentro da minha vida foi muito drástica a partir desse momento. Então minha mãe falou, deixa eu ver o que essa menina está aprontando lá, né? E aí ela foi, conheceu a religião, começou a praticar, se iniciou também. Minha mãe hoje é uma mãe Eked, né, que faz parte dentro da hierarquia, ela está ali também. Tem a minha irmã de sangue aqui comigo, que é a Iaô de Iemanjá também. E tem os meus sobrinhos, os irmãos, que todos seguiram, acabaram seguindo essa trajetória. E falando de hierarquia dentro do candomblé, nós temos a mãe de santo, né, que vem dentro da hierarquia máxima Yalorixá ou Babalorixá. E isso pode mudar, né, de acordo com cada casa, cada nação. A nomenclatura pode mudar, mas é basicamente a mesma coisa. Abaixo da Yalorixá e do Babalorixá, a gente tem as Ekedes e os Ogãs, que são aqueles cujo não tem a incorporação, porém são as pessoas que organizam e fazem com que tudo aconteça. E eu vou dizer a magia, de certa forma, porque acaba que é lindo, né? É tudo muito, usa um pouco do folclore também, através das vestimentas dos orixás, das danças, da comida e tudo, mas é um rito em si que acaba trazendo uma certa magia. Então as Ekedes e os Ogãs são os responsáveis dentro da casa para poder fazer com que tudo isso aconteça, enquanto os Iaôs, que são os feitos no santo, mas que viram no santo, eles acabam estando ali ocupados, né? Então as Ekedes são as responsáveis por correr atrás das comidas, verificar se está tudo em ordem, se as roupas estão em dia. Os Ogãs são os responsáveis pelo tabaco, então as cantorias, as cantigas, as rezas, as músicas são feitas pelos Ogãs. E a gente deve respeitar eles sempre, porque na nossa ausência, quem é o responsável pela toda a organização são eles. Abaixo dos Ogãs e das Ekedes, nós vamos ter os nossos Ebones, né, que são os feitos no santo, que já deram todas as suas obrigações, concluíram 7 anos de iniciados e as obrigações, e eles são os nossos mais velhos. Cabe a eles ensinar os Iaôs toda a nossa trajetória, tudo que a gente tem que fazer, o que é certo e o que é errado. E é muito interessante, gente, porque é tudo baseado na oralidade. Hoje com o Google ficou muito fácil, né? A inteligência artificial está aí, se duvidar eu não duvido, eu não pesquisei, mas eu não duvido que se ensine a fazer um Iaô dentro da inteligência artificial. Mas um livro ou um Google da vida, ele não vai te ensinar o que você vai sentir, o que você vai cultuar dentro dos valores que a gente fala. Então isso tem que ser transmitido e vivenciado diariamente, né? E aí a gente tem os Iaôs,
Tem os Iaôs, que são os que são iniciados, e os Abiãs, que são aquelas pessoas que estão interessadas e querendo entrar na religião. Né? Muito se fala sobre a nossa religião com relação ao sacrifício de animais, né? Que é um tabu, e eu acredito que seja o maior tabu de todos. E é importante dizer que como a gente cultua a natureza, né? O animal ele é totalmente sagrado pra gente. Dentro disso, do sacrifício dos animais, ele é rezado, ele é cultuado, a gente agradece a vida dele por existir, porque aquela vida é capaz de nutrir toda uma comunidade, que no caso é a nossa comunidade. É claro que se eu for ficar falando de candomblé, que eu vou falar a noite inteira, porque é muito pra ser dito. Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade que gostaria de compartilhar, que teve tempo ainda para tirar, que queira tirar alguma dúvida? Não? Eu tenho uma dúvida. Claro. Eu participei durante há um tempo atrás do diálogo egípcio. E nós reunimos mais de 20 religiões. Desde católico ortodoxo, islamismo, por aí vai. E eu aprendi isso, eu gostaria de falar isso, mas na verdade eu tenho que roubar para os seus falar. Eu aprendi o candomblé, Exatamente, é uma religião milenar, né? Veio muito antes de Cristo, né? O calendário aí dos orixás está no 5.695, se eu não me engano. Então é uma religião, é 95 96, eu concordo, me perder ali. O nosso calendário ele vai de setembro a setembro, então ele não segue o calendário de Jesus Cristo, né? O nosso calendário normal. Então realmente é uma religião milenar. E a gente vê, é claro que muito se perdeu em milênios de anos, né? Muito se perdeu, mas a gente tenta trazer ainda a nossa cultura, a nossa comida, né? Tenta cultuar isso diariamente, vivenciar isso diariamente. E por mais que a sociedade ela muda e ela vai se adaptando e tudo mais, a gente tem as nossas tradições e elas não mudam. Então dentro da religião, quem entra, a gente apoia a todos. A gente é uma das religiões que eu acredito que seja mais diversa, né? E a gente se adapta à realidade da sociedade, porém a tradição e o fundamento ainda é milenar. Então, meu nome é Augusto César, eu sou engenheiro agrônomo, eu tenho ido muito para a África e tenho ressaltado na Etiópia, Costa do Marfim, na Nigéria, naqueles vários países que estão envolvendo a religião cristã. Por isso, nós estamos hoje é realmente muito importante. Sim, é muito importante, e lembrando que é apenas 1% da população brasileira. A gente ainda tem muito aí o que, pelo menos, não de aderir novos adeptos, mas pelo menos de conscientizar a população, porque querendo ou não, é a primeira religião. Né? Então, pelo menos conscientizar da importância do culto da natureza, do culto, do culto à África em si, né? Para a sociedade, porque a gente resiste e a gente permanece resistindo. Nós somos uma comunidade de resistência e isso é importante. Eu agradeço muito, eu espero que vocês possam participar de mais diálogos dessa forma. O tempo é corrido, senão eu passaria a noite inteira aqui com vocês. Muito obrigada pela sua atenção.